Você já ouviu falar do Inquérito de Saúde da Capital, também conhecido como ISA Capital? A pesquisa está em sua quarta edição e já foi realizada em 2003, 2008 e 2015. Trata-se de uma parceria da Faculdade de Saúde Pública da USP com a Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de conhecer o estado de saúde, os hábitos de vida e os usos dos serviços de saúde pela população. No total, 40 entrevistadores, contratados e capacitados pela FSP-USP, irão entrevistar 5.000 moradores de todas as regiões da cidade pelos próximos 10 meses. Trata-se de um estudo de corte transversal e a amostra é feita por sorteio de domicílios. Nesta edição, a Prefeitura de São Paulo investiu R$1.700.000 por meio de uma parceria com a Coordenadoria de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde, CEINFO. Inclusive, vale mencionar que a CEINFO é campo de estágio dos cursos daqui da FSP. O histórico de vacinação, a presença de cães e gatos nas residências e assuntos relacionados ao diagnóstico de Covid-19 são exemplos de perguntas que estarão no questionário. Fique atento! Se algum entrevistador bater a sua porta, responda ao questionário. Eles estarão trajando colete verde e identificados com um crachá, que tem o QR Code que leva direto à página da pesquisa. E para que servem esses dados? Para aprimorar a formulação das políticas públicas de saúde da nossa cidade. Mas quem vai contar essa história são os nossos convidados de hoje. O professor Chester Luiz Galvão, coordenador do inquérito desde o seu início, além das professoras Marília Louvison e Zilda Pereira da Silva, aqui da faculdade, vão falar dos detalhes. Está conosco também Iracema Castro e Mirna Okamura, que respondem pelo lado da CEINFO nessa pesquisa. Eu sou Gabriel Eide. E eu sou Isabela Oliveira. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Fique agora com a entrevista realizada pelo estagiário Felipe Velames. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Gostaria de começar perguntando o que é o ISA Capital, para que ele serve, qual é a função desse projeto? Então, o ISA Capital é uma pesquisa domiciliar na cidade de São Paulo que procura conhecer as condições de vida e saúde da população. Saber, então, ocorrência de doença, uso de serviço, consumo de medicamento. E com essas informações, os serviços de saúde poderem se programar melhor para dar resposta a essas questões. E na mesma linha, já que o Chester é um dos criadores do projeto, a gente gostaria de saber um pouco da história desse projeto, se você poderia comentar brevemente sobre a história do ISA Capital, bem como de algumas outras edições anteriores que vocês já realizaram. Então, se o ISA Capital mesmo, os projetos ISA, eles tiveram origem no final da década de 90, a partir de um programa da FAPESP, um programa de pesquisa em políticas públicas. A FAPESP, às vezes, era criticada por ser muito acadêmica, e nessa época ela lançou um programa de pesquisa que visava, principalmente, levantar informações de uso aplicável, de uso prático. E na área de saúde, seriam informações para os serviços de saúde. Então, na verdade, o primeiro inquérito ISA ele é dessa época. Ele fez parte foi um dos primeiros 20 projetos financiados pela FAPESP nesse programa de políticas públicas, com esse recorte de levantar informações de utilidade para o serviço. Uma outra coisa interessante é que, para essa pesquisa, a FAPESP solicitava que os projetos que chegassem com solicitação de financiamento tivesse já definido um parceiro nos serviços de saúde. E no caso dos inquéritos, o primeiro parceiro foi a Secretaria de Estado da Saúde. E a partir do segundo inquérito que a gente repetiu, passou a ser a Secretaria Municipal de Saúde. E de lá para cá tem sido. Você poderia também comentar um pouco sobre as outras edições que ocorreu do ISA? Então, a primeira edição foi essa do ano 2000, que foi um estudo multicêntrico. Ele pegou uma parte da capital, em São Paulo,
o município de Campinas, o município de Botucatu e uma parte da Grande São Paulo, na região de Itapecerica da Serra. Esse foi o primeiro. A partir do segundo inquérito, nós passamos a concentrar na cidade de São Paulo como um todo e no município de Campinas. E daí isso foi a segunda edição e a terceira. Nós estamos agora iniciando a quarta. Tem alguma diferença para essa quarta edição? Alguma novidade ou é o mesmo inquérito? Então, na verdade, todos os inquéritos eles são uma novidade, porque eles atualizam as questões. Foi até bom você comentar isso pelo seguinte: uma das coisas que esse inquérito tem permitido é, na época que ele vai ser elaborado, ele incorporar questões importantes para a secretaria naquele momento. Então, além de acompanhar o que vem acontecendo ao longo do tempo com a população da capital, a gente, em cada inquérito, olha alguma questão nova que está acontecendo. Isso aconteceu com dengue, que a gente levantou questões relativas à transmissão e conduta frente à dengue. Aconteceu com medicamento genérico, que nós levantamos conhecimento da população sobre medicamento genérico. Nesse que nós estamos entrando, entra a Covid, porque é pós-pandemia, e segurança alimentar também. E tem algumas outras coisas que são questões atuais para a Secretaria da Saúde. Então, independente de ter um bloco grande de questões gerais que vale a pena estar acompanhando ao longo do tempo, em cada um deles a gente identifica algumas questões que precisam de informações. Aproveitando que você comentou agora sobre a questão das perguntas, a gente vai convidar a professora Zilda para ela comentar um pouco sobre como serão feitas as entrevistas para o projeto Isa Capital, como que a população poderá identificar esses entrevistadores, quem poderá participar dessa pesquisa. As entrevistas, elas são realizadas nos domicílios, né, porque este é um inquérito de base domiciliar. Como é que os domicílios são... primeiro, assim, é importante saber que assim, não existe uma escolha de domicílios, né? Essa pesquisa ela é produzida com base numa metodologia estatística que prevê um sorteio do que a gente de áreas pequenas, né, de setores censitários, cobrindo todas as regionais de saúde do município, e os domicílios são sorteados para a aplicação da pesquisa. A pesquisa ela é aplicada por um questionário eletrônico, ele está instalado no tablet, e poderão participar dessa pesquisa os domicílios sorteados e que tenham pessoas na faixa etária da pesquisa. O Isa Capital, ele entrevista pessoas com 10 anos ou mais de idade. Os entrevistadores eles vão ser facilmente identificados. Acho que é importante a população saber que eles vão estar usando um colete, né, com uma identificação clara da pesquisa, com os logos das instituições que participam. Então, tem o logo da USP, da Faculdade de Saúde Pública, da Secretaria Municipal, né, e da Prefeitura. Além disso, eles vão portar um crachá de identificação com nome e foto. Então, a população pode ficar tranquila, porque ela vai poder conferir a identidade desses entrevistadores. Ela pode conferir tanto no site da Faculdade de Saúde Pública como da Secretaria Municipal. Ali vai estar a foto de cada entrevistador, a identificação, e também a população pode esclarecer qualquer dúvida entrando em contato por telefone. Os entrevistadores vão entregar uma carta onde contém o telefone aqui da Faculdade de Saúde Pública e também o telefone da nossa equipe de coordenação de campo, né? A gente vai a campo com cerca de 40 entrevistadores e nós temos 3 supervisoras de campo que vão estar disponíveis para responder qualquer dúvida da população. Que mais que é importante destacar? Que os nossos entrevistadores foram muito bem treinados, inclusive durante essa semana. São pessoas que têm o ensino superior ou estão cursando o ensino superior. Muitos deles, Felipe, são experientes, eles já participaram de outras edições do ISA ou mesmo de outras pesquisas em domicílio, porque a gente precisa de um profissional bem treinado, porque chegar na casa das pessoas, contar com a disponibilidade das pessoas, convidar para elas participarem, né? E às vezes também tentar convencer, né, as pessoas, precisa de um profissional bem treinado para isso. Tá? Que mais?
que eu posso falar. Outra coisa importante, né? As casas que forem visitadas, o pesquisador ele vai apresentar, explicar, né, resumidamente para o entrevistado o que é a pesquisa e vai convidar a participar após ler um termo de consentimento, né? Toda pesquisa, quando a gente vai fazer, a gente lê para o entrevistador um termo de consentimento livre, esclarecido, que explica a pesquisa, por que ela está sendo feita, quais os benefícios, né? E a pessoa aceitando, ela assina esse termo, fica com uma cópia, a outra fica com o nosso entrevistador, e só após esse aceite é que o questionário vai ser aplicado. Então, a gente depende muito da colaboração da população para que ela receba o nosso entrevistador, né, que ela aceite participar e para que a pesquisa tenha, né, um êxito e produza dados confiáveis para subsidiar tanto a atuação da secretaria como também de estudos acadêmicos. Faz total sentido. Apenas uma dúvida de curiosidade. Essa pesquisa seria, não, eu sei que não é a mesma coisa, mas seria de modo similar a uma pesquisa do IBGE? Exatamente, ela está dentro de uma linha de pesquisas que a gente chama de inquérito domiciliares, né? O IBGE faz vários desse tipo, o mais recente e mais conhecido é o censo demográfico, né? E por que ela é uma pesquisa domiciliar? Porque a gente precisa conversar e colher informações com aquelas pessoas que não vão só aos serviços de saúde, né? Porque assim, a gente tem muitas informações, a secretaria tem muitas informações sobre o serviço de saúde, sobre as pessoas que usam, mas a gente também tem pessoas que podem estar com problema de saúde e não procuraram o serviço. Então, para a gente conhecer esse perfil, a gente precisa ir nos domicílios levantar essas informações. Uma outra dúvida, que você estava comentando sobre domicílios. Seria só casa residencial ou as pesquisas também ocorrem em, por exemplo, apartamentos, condomínios? Não, domicílio envolve qualquer tipo de moradia, né? Uma casa, um apartamento, nos condomínios. Então, para os condomínios, a gente também faz uma carta para o síndico, explicando para ele a pesquisa, explicando a importância dele colaborar com o nosso entrevistador para ajudar o entrevistador a acessar os moradores. Ah, faz sentido. Então, tipo, num apartamento ele não fica batendo de porta em porta, por exemplo. Não, normalmente ele conversa primeiro com o porteiro ou com o síndico, se apresenta, né? Hoje existe uma preocupação muito grande com segurança, né? Então, os nossos pesquisadores também são treinados para isso, para primeiro conversar com o síndico, com o porteiro, entrega a carta, apresenta a sua credencial, né? E geralmente, na maioria depende também do tipo, né, de condomínio, a gente tem prédios menores, condomínios muito grandes, né? Às vezes ele consegue ser atendido na mesma hora, esclarecer, às vezes ele tem que marcar, então tá bom, né? O porteiro fala, eu vou passar para o síndico, você volta outro dia. Então vai depender. Legal. E nessa mesma linha de sobre as perguntas, a gente gostaria de convidar agora a professora Marília para responder que tipo de perguntas serão feitas às pessoas entrevistadas. O que a população pode esperar desse inquérito? Bom, como o professor Chester e a professora Zilda já disseram, os inquéritos, eles ajudam muito a gente saber, né, como é que as pessoas estão vivendo, que doenças têm, que sofrimentos e que necessidade de serviços que elas têm. Então, elas trazem um bom diagnóstico para a gente poder construir políticas públicas, né? Então, o ISA 23, ele tem várias partes do seu questionário, mas ele vai perguntar desde sua idade, né, para que a gente possa inclusive saber que tipo de perguntas que a gente vai fazer relacionadas a isso, o sexo, e depois a gente começa perguntando questões de doenças, né? Quais foram as doenças que você eventualmente teve nos últimos 15 dias, se você precisou usar algum tipo de serviço, e a gente vai perguntando para que você vá se lembrando um pouco, né, das coisas que você teve, das doenças crônicas que você tem. É muito importante, a gente tem uma população cada vez mais idosa e tem uma população que tem muitas doenças crônicas, aquelas doenças que te acompanham ao longo da vida. Às vezes você esquece delas, às vezes elas aparecem de novo para te incomodar, né? Mas é fundamental que o sistema de saúde as conheça. E a gente não tem essa informação nos dados, né, do SUS, nos dados dos planos, nos dados secundários, nada disso. Então, essa é a informação mais rica que a gente tem das próprias pessoas dizerem, não, eu faço acompanhamento de pressão alta, eu faço acompanhamento de alguma doença, e aí a gente vai perguntar algumas coisas a respeito disso, né?
Além disso, também depois se usa serviços de saúde, se usa serviços pelo plano, se usa serviços pelo SUS. Quando que foi a última vez que foi numa consulta médica, quando teve uma internação, se teve no último ano, por exemplo, né? Então, as pessoas que têm essa memória, têm essa referência, respondem essas perguntas para nos ajudar a compreender esse uso, as dificuldades. Os inquéritos, eles nos ajudam muito, como a Zilda disse, não só saber quem usa os serviços, né? Porque isso a gente até acaba sabendo pelos serviços mesmo, mas eles nos ajudam muito a identificar necessidades de saúde. Pessoas que precisam e por algum motivo não conseguiram ir, não conseguiram usar, não acharam onde ir. Essa é a grande oportunidade das pessoas ajudarem a gente a perceber essas necessidades eventualmente não resolvidas, né? E que a gente precisa conhecê-las para conseguir compreender melhor e entender melhor o que pode acontecer, como é que as políticas públicas podem avançar. Né? Por exemplo, os exames preventivos também. Né? Você foi fazer os exames preventivos para câncer de colo do útero, de mama, né? As mulheres. Se não foi, por quê? Quais as dificuldades? Tudo isso a gente identifica também no questionário. Além de outras perguntas relacionadas aos hábitos de vida e saúde, comportamentos relacionados à saúde, em relação à alimentação, atividade física, tabagismo, consumo de bebidas, né? E outros blocos como as vacinas, né? A gente falou de coisas novas do ISA 23, vacina é algo que nos preocupa muito nesse momento, né? A gente precisa ampliar a cobertura vacinal e precisa, junto da população, compreender as dificuldades, né? Quais são as questões que levam, eventualmente, as pessoas a terem mais dificuldades em aderir aos programas de vacinação. Então, tem um bloco importante de vacinações. As violências e os acidentes, que também, hoje também, né, estão na nossa vida, no nosso cotidiano, e nos levam a adoecer, a precisar de serviços. E, por fim, a gente também tem alguns blocos relacionados às condições da moradia, do domicílio, as condições socioeconômicas, e a gente tem um bloco muito interessante de perguntas que fala dos animais. Né? Então, quem tem animal, que tipo de animal, se vacina seus animais, né? E como é que essa relação, inclusive, né, da convivência com os animais e a própria responsabilidade que a saúde tem, né? Que a gente possa ter uma boa convivência, uma boa saúde dos nossos animais junto com a relação com as pessoas. Então, tem um bloco de perguntas que também pergunta sobre isso. Muito obrigado, professora. Aproveitando que você comentou agora sobre políticas públicas, a gente vai passar um pouco para a equipe da prefeitura, em especial a doutora Iracema, e perguntar de que maneira o inquérito do ISA Capital serviu como subsídio para a criação de novas políticas públicas ao longo das suas edições. Assim, eu acho que a secretaria, as áreas técnicas da secretaria, todas elas, saúde da criança, saúde mental, nutricional, assistência farmacêutica, costumam utilizar esses dados no seu cotidiano para organizar as ações. Acho que, porque como foi dito anteriormente, não é? Você tem informações no ISA que você não registra de forma permanente e não estão nos sistemas de informação que a gente dispõe aqui na secretaria. Então, aí do estilo de vida, enfim, o uso de substâncias diferentes ou o uso de serviços. Seja porque as pessoas não frequentam o serviço de saúde, seja porque tem plano de saúde privado e não tem os seus dados registrados nos nossos sistemas. Então, acho que o uso é cotidiano. Eu gostaria de ressaltar aqui dois usos, né, que é feito do ISA e que é no Plano Municipal de Saúde, que é um plano que as secretarias devem organizar periodicamente, né, cada 4 anos, com os seus planos para resolver as situações de saúde, os problemas de saúde daquela região. Então, aqui em São Paulo, tanto no plano de saúde de 2018 a 2021, quanto no plano que iniciou em 2022 e vai até 2025, os dados do ISA foram utilizados. E aí, principalmente no quê? Em questão da hipertensão e diabetes, na questão do estado nutricional mesmo, na questão do tabagismo e do uso de drogas.
na questão de obesidade e atividade física, tudo isto foram os dados do ISA que embasaram. Uma outra questão que poderia citar é a questão dos serviços para atenção da saúde animal. Eles foram organizados, já faz algum tempo, 2, 3 anos, enfim, acho que até mais, e os dados do ISA Capital foram utilizados para isso. Né? Então, se organizou serviços gratuitos nessa cidade para atender a saúde animal. Acho que é isso que eu gostaria de dizer nesse momento. E para finalizar nosso diálogo, eu gostaria de convidar a doutora Mirna para responder qual é a importância da realização do ISA Capital para a Secretaria de Saúde após o período da pandemia, já que vocês mencionaram bastante a questão da Covid, da pandemia. Então, qual que é a importância de fazer esse inquérito após esse período? Esse é um bloco novo, né, sobre o Covid. Os outros, eles vão sendo se repetidos. Então, questões referentes ao Covid, como se teve Covid, se o atendimento por teleconsulta que antes não estava previsto, se foi vacinado, qual a gravidade da doença que teve, se tem presença de complicação de saúde pós-Covid, como cobriu esses gastos, conhecer se a pandemia afetou o seu ânimo, né, e a sua saúde mental, que é uma das coisas que a gente vai tentar conhecer nesse novo inquérito. Talvez isso possa trazer algumas respostas, a gente espera que tragam respostas. Quantas pessoas tiveram Covid, né? Como e onde foram esses atendimentos? Né? Verificar se há represamento dos nossos atendimentos, tanto principalmente para doenças crônicas e de procedimentos, né? Tem esse represamento? E conhecer a questão da presença de Covid longa, para fazer a questão de reabilitação. E a gente espera que de todos os temas, não só o do Covid, mas de todas as doenças que a gente já vem acompanhando, e que possa pensar e adequar, se necessário, né, políticas na pós-pandemia para o plano municipal, principalmente agora, porque a gente está no plano municipal 22-25, então a gente ainda tem um tanto de tempo para ajuste, e eu acho que o ISA vai ajudar bastante a gente conhecer como estamos, né, e para onde vamos. Muito interessante. Para terminarmos nossa entrevista, algum de vocês gostaria de deixar algum recado para a população, alguma mensagem que nenhum de vocês comentou? Eu gostaria só de lembrar qual é a diferença do IBGE com o ISA, né? O IBGE traz resultados do município. O município de São Paulo tem mais de 11 milhões de habitantes, quase 12 milhões de habitantes. Então, ela é como se fosse quase um estado. Então, ter respostas muito gerais não ajudam a gente a fazer políticas, porque a gente tem uma subdivisão e isso ajuda a responder melhor, né, a responder perguntas que a gente tenha regionalizado. Isso eu acho que é uma das diferenças. Agradecemos mais uma vez pela participação dos nossos convidados, que elucidaram várias questões sobre o ISA Capital 2023. Aproveite e acesse o site do ISA Capital para conhecer mais sobre as pesquisas anteriores e também para ver as fotos dos entrevistadores. Acesse www.fsp.usp.br/ISA-capital. Ajude a divulgar esse inquérito de saúde tão importante para os paulistanos. E não se esqueça, se por acaso a sua residência for uma das sorteadas, participe. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensafsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora no Threads também. Saiba o que rola na faculdade pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Entrevista, Felipe Velames. Roteiro, Silvia Miguel. Edição e artes, Isabela Oliveira. Locução, Gabriel Eide e Isabela.